Oi, pessoal, hoje é dia 7 e no terceiro exercício de concentração, Grabovoi fala o mundo como nossa interação com as nossas ações, pensamentos e com a união com Deus. E eu queria muito contar sobre a história lá no seminário. Ele fala que para cada evento físico há um paralelo espiritual. E nas sequências numéricas para normalização psicológica, ele fala da sequência falsidade. E eu juntei essas informações. Primeiro, eu abri ali, né, a compostagem, eu limpei, coloquei terra, espalhei essa terra para todo lado, em todas as árvores aqui na hortinha. E fui perguntando, abrindo espaço para a conversa. O que é que eu estou limpando internamente? O que é que eu estou liberando? E começaram a vir as histórias da minha mãe. As histórias de falsidade da minha mãe. E eu falo assim, é meio constrangedor falar, porque olha como é interessante. É constrangedor falar que ela era falsa. E ela era muito falsa. Muito mesmo. Mas é constrangedor, porque era uma pessoa boa, era uma pessoa normal, igual a gente. E eu não falo isso de maldade ou de fofoca, ou de raiva e tristeza. Eu falo como uma constatação de um entendimento errado do mundo que ela tinha e que ela aprendeu com a mãe, porque nesses dias eu fui... As informações chegam. Eu não pedi informação, mas a minha irmã mandou um e-mail contando da minha tia, falando da minha avó, que ela era preguiçosa e que ela só queria cuidar da vida dela e falar francesa e tal. E a minha mãe também. A minha avó teve 13 filhos e não cuidou. E a minha mãe teve 9 e também ficava lendo o tempo todo. E cuidou do jeito que ela podia cuidar, como eu acredito que a minha avó cuidou. Mas então, ver essa falsidade e eu acho que elas não podiam cuidar mais. A minha avó, por exemplo, ela não podia fazer muita coisa porque o meu avô ia impedir. Então ela também estava amarrada naquilo. E aí ela se refugiava no mundo dela, eu acredito nisso. Mas eu comentei alguns dias atrás que também eu lembrei que os meus irmãos me batiam. Não era constante, mas foram poucas vezes, mas bem violentos. O meu irmão me jogou na parede, era como se fosse uma lagartixa. Me jogou como se fosse um papel. E o outro, uma vez, me espancou, que eu fiquei com a perna roxa. Ele não quebrou a minha perna porque o meu pai me empurrou. Então ele não quebrou a minha perna. Mas fiquei com a pata dele na minha perna por muitos dias e eu fazia aula de balé. Então ficava aquela mancha roxa na perna lá, visível para todos. E eu entendi que quem orquestrava tudo isso era minha mãe. Ela dissimulada, falsa, muito educada, ela nunca levantava a voz, não gritava como eu grito. Ela era muito gentil, mas ela fazia a futrica. Então, esses meus irmãos, quando me bateram, um deles já nem morava na minha casa. Ela deve ter enchido tanta paciência dele no telefone que ele foi lá e resolveu o problema, me batendo, né? E esse outro irmão, que ficou com a pata dele na minha perna, ele gostava de me provocar minha irmã acima de mim, nós somos as mais novas. Ele provocava uma, irritava bastante, depois ele provocava a outra, irritava bastante, e aí a gente brigava. E ele sentava e ficava rindo da gente brigando. Achava a coisa mais engraçada do mundo. E um dia, eu estava muito nervosa, eu não sei explicar o quê, e todo mundo entrava no meu quarto, tentando me acalmar, tentando falar comigo e saía nervoso. E esse meu irmão ficava na porta morrendo de rir, que eu era bravinha e que todo mundo entrava e saía frustrado. Eu fiquei lembrando desses casos agora, esses dias, a limpeza que eu fiz. Eu acredito, e depois com a Luísa Rei também, eu acredito que eu não estava errada, não.
eu acredito que eu devia estar sofrendo por alguma coisa que não estava batendo. Porque a minha mãe, aparentemente muito justa, muito honesta, mas tinha algo que não fechava. E eu, por exemplo, eu falava que eu queria trabalhar, eles falavam que eu não precisava trabalhar. Eu falava que eu queria estudar, eles falavam que eu não precisava estudar. A gente não precisava fazer nada. Era tudo um bando de criança lá dentro de casa fazendo nada. Um horror. No sexto período de psicologia que eu fui falar, que eu estudava psicologia, ninguém nem sabia o que eu estudava. Uma luta para conseguir trabalhar e estudar, como se fosse algo muito inapropriado. E então, esse dia, eu tô com a mania, eu já contei aqui que eu tô com a mania da resposta certa. A minha mãe ligou para o meu irmão, provavelmente, ele foi lá nervoso e me bateu. A resposta certa, nesse caso, seria ele falar, olha, eu não sei resolver essa questão, como é que a gente vai fazer? Aliviar a tensão me espancando não foi bom para ele, não foi bom para minha mãe, não foi bom para mim. Normalmente a gente fala que é bom, que não posso deixar de fazer por causa do dinheiro. Ah, eu não posso, eu tenho que fazer isso porque eu não posso perder esse emprego, eu tenho que pagar minhas contas. Mas nesse caso não tinha nem conta para pagar. Que eu também acho que é uma mentira, essa coisa de não posso fazer por causa do trabalho, do dinheiro. Eu fiz tudo que eu achava que eu tinha que fazer, pagando o preço que fosse, como foi o caso que eu fui aposentada. Então, eu acho que a gente tem que ser mais livre, maior do que o dinheiro. E resolver o problema do dinheiro ou das contas de outra forma, não sei como. Eu também gosto de dinheiro, eu gosto de segurança financeira, mas eu gosto mais da minha saúde, da minha dignidade. Então, muitas vezes a gente cede, os meus irmãos cederam para uma tensão da minha mãe que não resolveu nem para eles nem para ela. E se ela falava em tanta honestidade, em tanta verdade, e pediu uma coisa na terapia, aconteceu isso também. Eles me ensinaram, a terapia que eu fiz era a coisa mais maravilhosa do mundo, porque eu aprendi o que eu não aprendi em casa. Então eles me ensinaram muita coisa, mas quando eu fui viver aquela coisa que eles me ensinaram, eles me chamaram de louca. E me agrediram, me ofenderam, me chamaram de louca. Porque ensina, fala uma coisa, mas a atitude é de submissão. E eu não fui submissa em nenhum dos casos, nem com a minha mãe, nem na terapia. Não dá para ser, nem no trabalho. Não dá para ser. Quando tá errado mesmo. E aí a gente tem que brigar, como é o caso do cachorro aqui. Quando tá errado mesmo. Eu tenho medo? Tenho. Mas eu vou assumir que ele agora é meu e vou passear com ele na rua e vou... Vamos ver o que vai acontecer, mas eu tenho que assumir as consequências disso. Não vou deixar esse cachorro, ele ia ficar assim, ó, um dia desse, sozinho, com fome, na rua. Não posso aceitar uma coisa dessa. E não me indignar, e ainda puxar saco e defender quem fez isso. Não posso. Então é essa limpeza que está acontecendo aqui. É uma limpeza, bem, uma consciência e uma limpeza bem... que eu já estou nesse caminho há muito tempo, mas mais um pouco. Mais agora um campo grande, né? Um campo bem grande. Eu te vejo na eternidade e jogo pétalas de rosa sobre você. Bom dia.